Israel pode até não vencer as guerras contra as 7 frentes, conforme nós observamos ali no discurso do Netanyahu, mas com certeza tem obtido muitas vitórias táticas no atual contexto do Oriente Médio. Nós tivemos, inclusive, conforme observamos hoje, a notícia de que o principal líder da resistência libanesa contra Israel foi eliminado. No caso Sayed, não é? Hassan Nasrallah governa este grupo, o Hezbollah, desde 1992. E existem diversos grupos no Oriente Médio que, de certa maneira, têm essa perspectiva de lutar contra Israel e a presença israelense no Oriente Médio e assim por diante. Um grupo que nós conhecemos como Eixo da Resistência, que tem cuja principal liderança ali o Irã, mas, em boa medida, o rosto da resistência contra Israel é o Nasrallah, mesmo porque está no limite fronteiriço direto com Israel, participou de vários confrontos contra Israel, inclusive na guerra de 2006, liderando ali eventualmente o Hezbollah contra Israel naquele contexto, e hoje eventualmente sendo executados. Nós temos que o Nasrallah vai tentar coordenar, junto com a Jihad Islâmica e com o Hamas, essa guerra recente contra Israel, desde o 7 de outubro ali de 2023, conforme observamos. E é esta figura que, no atual cenário, no atual momento, foi executada em uma vitória tática fundamental para Israel, que muda de modo considerável toda a realidade no atual Oriente Médio. E muda de modo profundo e para sempre tudo o que ocorre no Oriente Médio. Certamente o Hezbollah hoje vive uma enorme inflexão e uma dificuldade em saber como reagir a esses ataques de Israel, que têm sido muito precisos a fim de atingir essas lideranças aí do Hezbollah, que era até pouco tempo compreendido como o principal grupo, exceto o Irã, claro, o principal grupo que atua no Oriente Médio contra o Estado de Israel. Até porque as forças militares do Hezbollah foram debatidas de maneira bastante significativa, como muito forte, e com uma presença de 100 mil homens. Então nós temos que, apesar de toda a importância militar do Hezbollah e de toda a sofisticação militar que o Hezbollah obteve aí ao longo das últimas décadas, enfim, o que nós estamos observando é que tal organização se mostra, no atual contexto, muito fragilizada. Eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso conteúdo para todos que gostam de geopolítica. Pessoal, então, conforme nós sabemos, houve a eliminação do Hassan Nasrallah, que é o líder deste grupo Hezbollah. O Hezbollah que vai nascer ali, conforme sabemos, no ano de 1985, enquanto declaração. Hezbollah significa Partido de Deus, conforme sabemos. E, apesar de ter nascido em 1985, o Hezbollah vai atuar no Líbano desde 1982, no contexto da Guerra Civil. E, justamente em uma guerra civil, dentro do Líbano, mas sua atuação contra o Estado de Israel e a participação de Israel nessa guerra no território do Líbano ali em 1982, 3 e assim por diante, ok? E um detalhe curioso é que o Hassan Nasrallah, ou Nasrallah, enfim, ele vai chegar ao poder enquanto secretário-geral do Hezbollah em 1992. E ele assume a liderança após o antigo líder, não é? O Abbas al-Musawi, que foi morto por Israel em 1992. Então nós temos que as lideranças do Hezbollah, ambas mortas por ações militares de Israel no contexto de conflitos envolvendo as ações do Hezbollah e do exército de Israel, enfim. A próxima foto que eu quero que nós observamos aqui é um mapa do território de Israel, uma vez que uma característica importante aqui do nosso canal é justamente a discussão da geografia, da geopolítica a partir do mapa, não é? E você que quer aprender geopolítica de maneira muito aprofundada, entender de maneira inteligente e compreensiva sobre a geopolítica, o Oriente Médio e tudo mais, conheça e adquira o nosso e-book, um material feito para você aprender, entender tudo e saber quais textos são importantes sobre as questões da geopolítica, tá? Então aí o mapa mostra a fronteira, o limite entre Israel e o território do Líbano. Nós temos que a posição geográfica ocupada, sobretudo pelo Hezbollah,
se dá na seguinte região. Eu vou até aumentar o mapa para nós percebermos o seguinte. Quando olhamos aqui o limite fronteiriço entre Israel e o Líbano, tudo bem? Nesta linha vermelha. Quando a concentração geográfica do Hezbollah se dá nesta região aqui, ó, no sul, perfeito? E também aqui na capital Beirute. E quando nós observamos os ataques de Israel contra o Líbano, no território libanês, a gente tem aqui justamente uma enorme concentração no sul e aqui na região de Beirute. E um desses ataques acabou resultando na morte do Hassan Nasrallah, conforme estamos comentando aqui. A foto próxima que nós observaremos é marcante da seguinte maneira. Vejamos. Temos o líder da Jihad Islâmica, aqui, este caboclo. Temos o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, que foi morto no Irã. Então, Ismail Haniyeh foi morto no Irã. Aqui nós temos o Hassan Nasrallah, que foi morto no Líbano, agora em Beirute, nesse ataque de Israel bem preciso, que certamente muda para sempre a história do Hezbollah e de todo o Oriente Médio, enfim. Nós temos aqui na foto aí, na parede, as figuras do Irã. Os dois líderes supremos do Irã, este aqui que coordenou a Revolução de 1979, que inspira a fundação, inclusive, do Hezbollah, tá certo? E o atual líder aí do Irã. O nome deles aparece aqui pra gente. É o Khamenei, né? O Khamenei, no caso, o Khamenei aqui, que é o atual líder do Irã. Qual que deve ser o atual momento do Irã? É certamente uma preocupação para que a sua principal liderança não sofra ataque de Israel. Por quê? O discurso do Netanyahu na ONU foi muito combativo, conforme nós observamos. E uma das coisas que ele trouxe ali é que em qualquer posição geográfica do Irã, o Irã pode ser atingido, tá certo? Então é um discurso bem firme ali contra o Irã e assim por diante, não é? E por que isso é importante? À medida que, ou no mesmo momento quase que o Netanyahu faz o seu discurso, as forças militares de Israel estão atacando o Líbano e atingem o líder do Hezbollah, enfim, tá certo? Que era a mais conhecida face humana contra Israel no Oriente Médio. Mais do que o Irã. Por quê? Está no limite fronteiriço imediato com Israel. Liderou o Hezbollah no contexto da guerra de 2006, por exemplo, contra Israel. Tá certo? Então nós temos que este grupo, inclusive, o Hezbollah, 100 mil homens, assim, atribuídos ali a esse grupo, enfim, como principal força de resistência militar contra, eventualmente, Israel no Oriente Médio, no chamado Arco da Resistência, que envolve ali, segundo Netanyahu falou, a guerra de 7 frentes, não é? É o caso do Irã, do Iraque, da Síria, do Líbano, do Iêmen, tudo bem? O único país de verdade, assim, contra Israel é o Irã. Nestes demais países, nós temos grupos específicos. No caso do Iêmen, não é o Iêmen, o país inteiro, mas sim o Houthis. No caso do Líbano, não é o Líbano contra, necessariamente, não é Israel, mas o Hezbollah. E, claro, Gaza e a Cisjordânia, ok? Os dois territórios palestinos, enfim. E aí nós temos que Israel faz ataques dentro do Irã, quando eliminou ali o líder do Hamas, tá certo? E ataques agora contra o Líbano, eliminando aí o líder do Hezbollah, tudo bem? E há discussão de que, caso Israel queira, eles atacariam qualquer ponto dentro do Irã. Então a liderança principal deste eixo de resistência, assim chamado, esses grupos aí que atuam no Oriente Médio sob a inspiração do Irã e o apoio do Irã e o financiamento do Irã, enfim, nós temos que essa principal liderança se vê num atual momento fragilizado. Até porque o ataque que Israel fez para matar o líder do Irã, repito, foi dentro do Irã, o líder do Hamas no caso, não é? Após a posse, no mesmo dia, salvo engano, da posse do atual presidente do Irã. E mais, né? Demonstrando uma capacidade de poder atingir, caso queira, o próprio líder do Irã, não é? O Ayatollah Khamenei, tá certo? Então, isto deixa, sem dúvida, o Irã numa situação de difícil capacidade de responder no atual momento. Isso não significa que não terá resposta. No futuro nós teremos uma resposta sem dúvida, não é? Agora, o que nós temos no atual contexto é, sem dúvida,
essa resistência em relação a Israel, assim chamada, enfim, está no momento de inflexão e com enorme dificuldade de resistir a Israel e levar adiante as guerras contra Israel e assim por diante, não é? Repito, não é uma vitória única, última para Israel, até porque infelizmente a guerra não vai acabar, mas em termos táticos, as vitórias de Israel, não é, são sem dúvidas significativas. Por quê? Eles fazem um corte da comunicação do Hezbollah quando eles destroem ali os pagers, não é? E explodem os pagers conforme nós observamos. Tudo bem? Israel não assumiu até agora que foram eles. Tudo bem. Mas a chance é enorme. Tá certo? E, além disso, nos últimos ataques, o Estado de Israel tem feito de maneira bastante incisiva ataques contra lideranças do Hezbollah. Então, basicamente, metade aí, pelo que se conta, das lideranças do Hezbollah foram, não é, executadas por Israel, o que certamente desbarata, não é? Sem dúvidas, a atuação do Hezbollah, a sua coordenação, como que eles vão agir, de que maneira eles vão se coordenar para vencer eventualmente Israel ou eventualmente dar uma resposta a Israel. É este o atual cenário, tá certo? Então nós temos que Israel, meu amigo, fez aí ataques muito precisos que dificultou muito, não é, a situação do Hezbollah, conforme observamos. Aqui, só para mencionarmos, o Hezbollah tem aí essa bandeira verde e amarela, não é? Nasce em 85. Nós temos escrito aí, estilizado em árabe, o Partido de Deus, né? Os do Partido de Deus serão vencedores. Salvo engano, é uma surata do Alcorão, tá certo? Este símbolo aqui é importante porque temos que observar que você tem um globo terrestre, aparentemente, não é? A concepção um pouco da conquista pelo Islã do mundo, tá? E é curioso que tal simbologia aparece também na bandeira da Guarda Revolucionária do Irã, denotando da maneira mais evidente possível o quanto que o Hezbollah nasce sob a perspectiva da Revolução Iraniana, enfim, não é? Sabemos disso, tá? Então o Hezbollah é este grupo que atua no território do Líbano, com 100 mil homens, mas com suas lideranças agora com difícil capacidade de reação no atual momento, ok? Surge no contexto da Guerra Civil e a gente viu ali na foto encontro com os líderes do Hamas e da Jihad Islâmica nessa guerra contra Israel aí desde o dia 7 de outubro de 2023, enfim. Aqui nós já falamos sobre isso no nosso canal, o que é esse grupo, enfim, tá? E o seu surgimento. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Vamos continuar observando, não é? O momento, na minha interpretação, é de inflexão para o Hezbollah e vamos torcer para que haja algum diálogo, algum caminho para a paz. Por quê? Se Israel entrar militarmente no território do Líbano, no sul, o número de pessoas civis, inocentes, mortas, certamente e infelizmente vai ser muito alto. Vamos acompanhar e torcer para que não ocorra. No mais é isso, se você chegar aqui eu agradeço a presença, reitero você, deixa o like, se inscreva e divulgue o nosso canal para quem gosta de geopolítica. Bons todos e até mais. Tchau, pessoal.